Em 1967, o Brasil fervilhava culturalmente. No teatro, o Teatro de Arena e o Teatro Oficina propunham novas ideias questionadoras. O cinema de Glauber Rocha, o cinema novo, também propunha uma nova estética. E nas artes plásticas, Hélio de Sica e Lígia Clark faziam vários experimentos também de vanguarda. Esse trabalho aqui é o chamado Tropicália, o Grande Penetrável, que é desse ano de 1967. É uma arte onde você pode caminhar dentro dela. Você pode sentir as pedrinhas, a areia, a luz. Tem animais silvestres, inclusive, plantas, lembrando a ideia de brasilidade, tropicalidade. No final tinha uma TV ligada. Então, essa questão de estar antenado com as questões do mundo, né? E em 1968, a Gal Costa se apresentou no programa Divino Maravilhoso, que era apresentado pelo Caetano Veloso e pelo Gilberto Gil na TV Tupi. Ela conta que foi se apresentar com um cabelo que lembrava a cultura afro, um cabelo mais cheio aqui, botou uns penduricalhos, uns espelhinhos, e as pessoas, quando viram ela, ficaram dessa forma, ficaram gritando, xingando e etc. Era um momento de polarização política muito forte, e as pessoas, muitas delas, desaguavam essas paixões na música, né? Então eram muito apaixonados ou detestavam. E Gal Costa foi se apresentar nesse programa e muitas pessoas começaram a xingá-la, e ela se fixou numa delas e cantou com toda a sua força, e foi vendo esse espectador minguar e ficar pequeno dentro de si mesmo. E ela diz que daquele dia em diante ela passou de uma adolescente para uma mulher forte que tinha o controle do palco, né? Muitos movimentos culturais também aconteceram, relembrando não só a Tropicália, né, mas relembrando questões do passado. O Manifesto Antropofágico foi escrito por Oswald de Andrade em 1929, 28 ou 29, bom, entre 28 e 1930. E na época a sua companheira era a Tarsila do Amaral, que pintou essa tela aqui chamada Urutu, que é uma serpente com um grande ovo, né? Então pode se lembrar então um pouco essa expressão que a gente fala do ovo da serpente, que é quando algo bem maléfico está sendo gestado. Então, muitas vezes os artistas relembram a história para fazer seus novos trabalhos. Essa daqui é a carta de Pero Vaz de Caminha, onde Pero Vaz de Caminha contava nos primeiros momentos da invasão portuguesa como que era o Brasil, né? E foi a partir dessa carta que Vitor Meirelles, o artista catarinense, fez a sua tela A Primeira Missa no Brasil, lendo essa carta, 300 anos depois, né? E aí vocês podem perceber que ele coloca a cruz como um elemento principal, né? Como se os índios estivessem olhando aquela missa, assim, sem entender, mas ao mesmo tempo com certo respeito. E aí o Luiz Zerbini, em 2014, fez essa outra tela aqui, que tem o mesmo nome da tela do Vitor Meirelles, que se chama Primeira Missa do Brasil, mas colocando em evidência uma indígena no primeiro plano, né? E tendo outras referências, né? Então essas visões da história são importantes para a gente relembrar coisas. Por exemplo, alguns artistas podem trabalhar com objetos de família, relembrar sua própria história, com fotografias antigas, ou histórias orais narradas por antepassados, sons do passado, como por exemplo a gente pode ouvir de repente o Divino Maravilhoso da Gal Costa e remeter a uma época, e são questões que levam à memória, né? Esse trabalho aqui é do José Rufino, que ele pegava cartas dos seus antepassados, avós, pais, etc., e pintava em cima.
Então, uma também estratégia de aliar o passado com o presente, né? E tudo isso para pensar a arte, né? Não só os artistas pensam as artes, mas também os críticos de arte pensam e muitas vezes falam coisas que os artistas não perceberam nos seus trabalhos. Para isso, eles querem traduzir em palavras coisas que estão na linguagem apenas visual, né? Plástica. E também tem os curadores que organizam exposições e também fazem uma espécie de linguagem com a reunião de trabalhos diversos, né? Então são pessoas que também estão ligadas à arte e pensam a arte. É, então existem essas maneiras como a apropriação, né? Como Luiz Zerbini apropriou-se um pouco do Vitor Meirelles, e o Vitor Meirelles por si só apropriou-se da carta de Pero Vaz de Caminha. E são estratégias que lembram esse manifesto antropofágico de deglutir o que está acontecendo no mundo, deglutir e expelir o que não interessa. São relações entre passado, presente, o futuro, que estão presentes em vários tipos de linguagem artística.